Bom, boa noite a todos. Infelizmente, não estou com plateia cheia, né? Costumo dizer, pessoal, eu gosto de falar para muita gente, para pouca gente, mas não faltarão oportunidades, né? A gente pode, eventualmente, repetir o evento, né? Ok? Ok? Bom, aqui ele já falou, eu trabalho no Sebrae há 17 anos. E aqui, quem já foi até o Sebrae? Ok. Quanto tempo vocês foram? Mais de um ano? E aí tá difícil, hein? Sebrae, eu gosto de falar um pouquinho, perguntar quem conhece. Sebrae é o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa. Nós somos uma instituição sem fins lucrativos, aonde a nossa receita, né, o nosso sustento, vem das médias e grandes empresas e até pequenas empresas não optantes pelo simples, que estão no lucro real e no lucro presumido. Quando elas recolhem a previdência social para os seus funcionários referente à folha de pagamento na guia da Previdência, tem lá um campo que se chama terceiros. Terceiros é o que compõe o Sistema S. SESI, SENAI, SENAT, SENAC, SEBRAE. É daí que vem o nosso sustento. Por isso que nós prestamos serviços, né, de apoio à micro e pequena empresa, 90% deles gratuitos. E o que o Sebrae tem para fazer, né, no negócio de vocês? Mas antes de eu falar o que o Sebrae tem a fazer, bom, eu até vou falar. Nós temos produtos, né, para o microempreendedor individual, que é aquele que fatura até 60 mil reais ano e pode ter um funcionário. Produtos para microempresa, para empresas de pequeno porte, para quem é candidato a empresário, para empresários, para empresas já com mais de 2 anos, empresas avançadas. E os nossos produtos é composto do seguinte leque. Nós temos palestras gerenciais como estas, na área jurídico, marketing, finanças, produção, administração, consultoria especializada também, e eu sou consultora, e os consultores do Sebrae, via de regra, não tem menos que 10 anos de experiência. E o pessoal veio de mercado, a maioria. Também nessas mesmas áreas, jurídico, marketing, finanças, produção, etc. Temos também cursos, oficinas, né? Oficinas são bem práticas. Por exemplo, nós temos uma oficina fluxo de caixa, onde o empresário vai aprender na prática a fazer um fluxo de caixa. Temos também EAD. Então, o EAD é uma forma de você se autocapacitar, né? Por meio do nosso portal, quando você não tem tempo de vir até uma unidade física, e são vários cursos, vale a pena, são 3 horas. Você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, né? O curso todo. Você faz 1 hora num dia, outra hora no outro, e é bem light. Mas te dá uma bagagem, e aí você desperta outros interesses em você, outras dúvidas, e aí você pode nos procurar para esclarecer mais profundamente determinados assuntos em que você tenha dúvidas. E temos também o programa Sebrae Mais, estratégias empresariais, que é para empresas já mais avançadas, que ela tenha a intenção de aumentar o seu faturamento, de prospectar o seu mercado, de ampliar o seu negócio. Esse também é um programa de 3 meses. Temos também o Empretec. Quem já ouviu falar do Empretec aqui? Quem é Empreteco? E aí, eu nem conhecia vocês. Aqui não é culto religioso, mas tem testemunha. Testemunha. Muito bom. É uma aventura bem bacana. São os dias lá que mexe. Mexe, é comportamental, mexe mesmo. Sim, a gente tem outra visão do que fazer, de atitudes. Foi bem legal, foi bem bacana. Basicamente, você muda como profissional. E pessoal? Pessoalmente, também. Acho que um acaba puxando o outro. Muito interessante, vale muito a pena. Esse curso é uma metodologia desenvolvida pela ONU, e o Sebrae é a empresa brasileira que é habilitada para fazer esse seminário. São 6 dias de imersão. Você esquece que existe um mundo lá fora, e é comportamental. E a maioria dos empretecos diz assim, a minha vida
pessoal e profissional antes e depois do Empretec. Né? E aqui eu não sabia quem era, e eu não estou mentindo, né? Estão vendo? É do grupo de vocês, não é? Vocês ganharam alguma coisa para falar bem dele? Perfeito. Ok? Então, isso o Sebrae tenta oferecer a vocês para quê? Para que a empresa de vocês melhore, né? Para que vocês sejam mais competitivos, para que vocês sobrevivam nesse mercado globalizado, que vocês sejam perene e que vocês evoluam, cresçam. É isso que o Sebrae tem a oferecer para vocês. Agora, aqui eu vou falar um pouquinho da tributação, mas antes eu gosto de conhecer vocês. Vocês já me conhecem, agora eu quero conhecer cada um de vocês, se tem uma imobiliária, se é autônomo, se é PJ, se é contador, se é advogado, o que vocês fazem? Eu quero conhecer vocês. Boa noite, meu nome é Dário, temos uma imobiliária, uma empresa, lucro presumido, e atuamos aqui na região, na Vila Maria, Vila Guilherme. Quanto tempo você está no mercado? 10 anos. Bem, meu nome é Gislene. Boa noite. Meu nome é Gislene, eu sou corretora de imóveis da Zona Norte. Sou autônoma, tá? Trabalho eu mesmo, trabalhei muitos anos em imobiliária, mas agora estou sozinha, né? E trabalho há 6 anos no ramo, no mercado. Boa noite, meu nome é Celso. Estou há 4 anos como corretor. Trabalho em uma imobiliária no Tucuruvi e a gente atende essa região aqui, Santana, Parada Inglesa, essa região. Não, sou corretor de imobiliária. Não, é autônomo. Cresp pessoa física, né? Eu trabalho para uma imobiliária. Trabalho como corretor de uma imobiliária. Bom, eu sou a Margarida, eu sou corretora autônoma. Não trabalho em imobiliária nenhuma, só trabalho com parcerias com corretores da cidade. Ela não trabalha desde dividendos. Aí é bom. Pois é. Vive de renda, né? Eu me chamo Silvia, sou empresária no ramo da construção civil desde 1985. Não, tira 85, eu fiquei velha. Vamos botar uns 2005. Meu nome é Márcia, eu trabalho no ramo imobiliário desde 79, sou velha, né? Antiga, paga. Sou corretora autônoma, tá? E eu tenho uma pequena carteira de administração, tá? Mas eu não tenho empresa, como pessoa física, eu trabalho como autônoma, tá bom? Eu sou Rosana, tenho uma imobiliária na Zona Leste. Como corretora, já estou há 3 anos. Como imobiliária, 1 ano. Meu nome é Lina, trabalho na Lopes Condessa e estou na área há 5 anos. Meu nome é Márcio, eu também sou associado à Lopes Condessa. Estou há 2 anos no ramo. Mas vocês são autônomos ou são CLT? Associados. Boa noite, meu nome é João. Sou corretor autônomo também, trabalho no escritório junto com o Pimentel. Pessoa física, né? Autônomo. Manuel Pimentel, sou corretor há 20 anos, autônomo, com escritório de pessoa física. Outro Manuel, trabalho no ramo imobiliário desde 1971, né? Faz um pouquinho de tempo. Fui sócio de uma empresa durante 32 anos e, graças a Deus me afastei o ano passado. Tinha muita administração, muito trabalho, muita coisa, mas muita dor de cabeça também. E passei a ser autônomo. Então, hoje eu tenho escritório sozinho, com 2 funcionárias e mais 2 colegas, e só alegria. Falou de Noé, né? Então, ele vendeu o pier. Ele vendeu o pier lá para Noé encostar a arca lá, viu? Meu nome é Joel, eu sou advogado que também se aventura no ramo imobiliário, né? Tenho uma pessoa jurídica, sou pessoa jurídica, trabalho com uma EPP e basicamente é isso, né? Você jura?
Desde 86 fazendo isso. Boa noite novamente, meu nome é Rafael. Eu estou no mercado há 8 anos e há 6 anos eu tenho uma PJ imobiliária. Você? Bom, pessoal, eu estou vendo aqui que eu tenho maioria pessoas físicas, né? Só para entender, por que vocês vieram aqui? Para virar jurídico. Ah! Ah! Aqui, então, vocês são tributados de acordo com a tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física, né? Então, recebeu lá uma comissão maiorzinha, é 27,5% ali, certo? Ok. Então, vamos lá. Aqui, eu vou falar da tributação das pessoas jurídicas, né? Então, nós temos, basicamente, 3 regimes. O lucro real, o lucro presumido e o simples nacional. Esse é o objetivo da nossa palestra, que é qual é a melhor, né, opção tributária para o seu negócio. Então, aqui. Bom, a tributação das pessoas jurídicas. Quais são os principais... Por que está com esse negócio? Bom, enfim. Quais são os principais tributos? Então, nós temos o imposto de renda da pessoa jurídica, nós temos a contribuição social sobre o lucro líquido, que é o CSLL, PIS, COFINS, INSS patronal, que hoje é chamado de CPP, Contribuição Previdenciária Patronal, IPI, para a indústria, ICMS para o comércio e ISS para os serviços. Tem mais impostos, mas no sistema as pessoas jurídicas são mais tributadas nisso aqui. Esse é o tema da nossa palestra. E aqui, regimes de tributação, né? Pessoas jurídicas por opção ou por determinação legal, tá? São tributadas numa dessas seguintes formas. Então, nós temos o lucro real, presumido, simples nacional e o arbitrado. É uma opção irretratável dentro do ano calendário. Então, a minha opção tributária enquanto pessoa jurídica, ela se dá de 2 a 31 de janeiro de cada ano. Optei, ok, fiquei naquele regime, não gostei do regime, quero mudar? Não posso, vou ficar até dia 31 de dezembro. No ano seguinte, eu posso mudar de regime, ok? Aqui, pessoas jurídicas, né, que são obrigadas ao lucro real, cuja receita bruta anual, no ano calendário anterior, seja superior a 48 milhões. Instituições financeiras, empresas de seguro e entidades de previdência privada aberta, que tiverem lucros e rendimento e ganhos de capital oriundos do exterior. Opa! Então, essas são as pessoas jurídicas obrigadas ao lucro real. Eu, particularmente, eu gosto do simples, mas eu gosto mais do lucro real. Por quê? Quando a empresa faz a opção pelo lucro real, ela paga o imposto sobre o lucro real. E a escrituração da empresa no lucro real, ela é completa. Então, quando o empresário faz esse tipo de opção, ele não paga mais imposto. Ele paga o imposto justo e ele tem a verdadeira noção de como está a empresa dele. Porque você consegue olhar que tipo de produto que te dá mais rentabilidade, que tipo de serviço ou atuação que você tem que te dá mais prejuízo. E ali você consegue alterar e melhorar a gestão do seu negócio. Por quê? O maior problema que nós encontramos hoje nas MPS. Primeiro, por que uma empresa, né, ela fica com problemas financeiros? Aliás, não é problema financeiro. O problema financeiro, quer dizer, o desarranjo financeiro, né, a dificuldade financeira é só uma consequência. Então, ela pode ser uma consequência, principalmente, de má gestão. Então, por que eu não consigo pagar o imposto?
Aí eu pergunto, o senhor fez na formação de preço de venda, colocou o imposto? Ah, coloquei, né? Então, se o senhor não colocou, o senhor não tem como pagar. Agora, se o senhor colocou, por que o senhor não pagou o imposto? Porque o senhor já cobrou do cliente o imposto. Então, se o senhor não cobrou, está errado. Se o senhor cobrou e não pagou, está errado 2 vezes. Ah, quando ele tem também um volume grande de estoque, não dá, é dinheiro parado. Quando ele começa, né, além de não saber formar seu preço de venda, ele tem um grande número de estoque, ele também mistura as contas da pessoa física com a da jurídica. Isso é a confusão patrimonial. E aí a maioria dos empresários, né, e vocês que são autônomos sabem, então é tudo um dinheiro só. Não é um dinheiro só. Um é da minha atividade econômica e o outro é meu. E eu tenho que separar. Eu fui autônoma durante 17 anos. E eu não reclamo não, porque eu tive um bom controle financeiro. E o que eu fazia? Mês que eu ganhava mais, que saía resultado de alguma ação, eu guardava. Então, eu estipulava um X para mim, que era como se fosse meu prolabore para o meu sustento pessoal. O restante eu pagava as contas do escritório e guardava. Então, eu nunca fui pega de calças curtas, por exemplo, dezembro, que eu tinha que pagar 13º dos funcionários, que o fórum fechava, não saía ação nenhuma, naquela época. Janeiro, então, tinha as férias forenses, que é quase até o final do mês. Não saía nenhuma ação, época de matrícula escolar, pagamento da anuidade da OAB, material escolar, IPVA, IPTU. E eu sempre estava ali. E ainda saía de férias, né? Porque era o único mês que eu podia sair de férias. Então, isso é um provisionamento, mas eu separava o que era da minha atividade econômica do que era a minha pessoa física. Então, às vezes, dava aquela tentação, nossa, eu quero comprar esse sapato, bom, acabou meu salário. Não vou comprar, vou mandar fazer meia sola no outro e está tudo certo. Então, isso é disciplina. Mas a maioria dos nossos... isso é o fluxo, controle, com certeza, tem que ter controle. Por quê? Na minha atividade, na época, eu tinha a sazonalidade do fórum fechado. Isso quando não tinha greve, né? E aí eu tinha que pagar o aluguel, o condomínio, água, a luz, telefone, o salário dos funcionários, os encargos sociais, e o dinheiro tinha que estar lá para pagar. Como eu também tinha os meus compromissos pessoais, então, quando eu ganhava mais, eu não gastava, eu guardava. Aí, assim, depois que eu tinha mais ou menos uns 6 meses de lastro, eu falava, então, agora é o dinheiro do meu carro. Aí eu ia lá e separava, e depois ia lá e comprava. Mas isso, assim, era aquela coisa ferro e fogo. Senão você não consegue sobreviver e se perpetuar no mercado. E muitas dessas empresas começam também a antecipar fatura de cartão, fazer empréstimos, né? Só que aí eu pergunto, quando você fez o empréstimo, o financiamento, né? Você incluiu na sua formação de preço de venda o custo financeiro desse dinheiro? Portanto, o seu lucro já foi embora. Então, e eu gosto muito do lucro real, porque no lucro real eu falo assim para o governo, estou falando aqui genericamente, e isto não é aula de direito tributário. Governo, eu faturei 10 mil, mas eu gastei 10 mil de acordo com as despesas dedutíveis do imposto de renda da pessoa jurídica. Portanto, eu tive um lucro de 2 mil. Sobre os 2 mil, que é o meu lucro real, é que eu vou ser tributada. Então, não há o porquê você falar, não, eu estou sendo tributada excessivamente. Você vai pagar o imposto sobre o lucro, não sobre o faturamento. Aqui, lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações previstas em lei, né?
Então, o lucro fiscal, será elaborado um balancete referente ao período de apuração. Período de apuração do lucro real é trimestral. Janeiro, fevereiro, março. Então, janeiro ninguém paga nada, fevereiro não paga nada, março você apura do trimestre e paga. E isso é feita a apuração trimestral. Da mesma forma, isso nós estamos falando só de imposto de renda da pessoa jurídica. E também a contribuição social pelo lucro líquido é feito o cálculo da mesma sistemática, aqui no lucro real. Então, aqui, ó, apuração. É o regime de apuração, fazendo a opção, o regime de apuração é trimestral. Regime de apuração anual é estimativa. Como funciona? Tem empresas, né, que não querem, acham muito quando você pega no trimestre, né, e paga o valor. Então, fala, pô, é muito que eu tenho que pagar. Então, faça regime de estimativa, onde você faz a apuração mensal, para que você não tenha, no trimestre, que recolher um valor maior, ou um valor que para você fique pesado, já que você não faz um provisionamento. É calculado o imposto, né, para você encontrar a base de cálculo e a alíquota. A alíquota fixa do imposto de renda, né, de acordo com o lucro real, é de 15%. Aqui, vamos lá. E aí, se a gente falar 15%, é melhor do que 27,5%? Vamos lá, eu tenho um faturamento mensal de 5 mil. 5 mil, aliás, assim, passou de 3.700, é 27,5%. Vamos por aí 5 mil. Então, eu já tenho 27,5%. Se eu estivesse no lucro real, né, no trimestre teria 15 mil. Desses 15 mil, eu gastei 10, por exemplo, e lucrei 5. Ou gastei 9 e lucrei 6. Então, desse meu lucro é que eu vou pagar o imposto numa alíquota de 15%. Portanto, bem menor do que o imposto de renda da pessoa física. A opção pelo lucro real é efetuada, né, com o pagamento da primeira parcela, mediante o DARF. Atenção, a opção, como eu já falei, é irretratável no ano calendário. E a apuração é trimestral e o regime a apuração anual é estimativa mensal. Aqui, já falei isso também, né? Vamos lá. O imposto de renda será calculado em períodos trimestrais encerrados, né? 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12. Regime de apuração, né? O imposto de renda será recolhido mensalmente, com base no lucro apurado, de acordo com as regras do lucro presumido. E em 31/12 será levantado um balanço anual, né, do lucro real, recolhendo eventual diferença. Então, tem empresas que preferem o regime de estimativa, porque eu mensalmente vou recolhendo, né, vou tendo essa apuração, e aí no final do ano eu não fico com aquele monte de imposto para pagar, ou a diferença é muito pequena. Aqui também, base de cálculo do lucro real. O lucro real, ou seja, faturei 10, gastei 8, o meu lucro real é de 2. Essa é a minha base legal, a minha base de cálculo para encontrar o meu imposto. E a alíquota fixa é de 15%. Então, aqui, eu devo aplicar um adicional de 10% quando ultrapassar a 20%, né? Exceder a 20%. 20 mil reais no mês e incidirá uma alíquota. Ou seja, no trimestre deu 70 mil reais, ultrapassou os 20 mil mensais, então eu vou acrescentar mais 10%. Mas isso são cálculos que não pertencem a vocês por enquanto. Aqui, contribuição social sobre o lucro líquido. É a mesma forma de apuração que o lucro real. Então, a base de cálculo é o lucro real e a alíquota fixa é de 9%. Vamos agora para o lucro presumido. Quem está aqui no lucro presumido? Que é PJ? Você e você, ok. Você também, perfeito. No lucro presumido, como o próprio nome diz, é uma presunção de lucro. O governo não sabe exatamente qual é o seu lucro.
Então você fala, governo, faturei 10 mil, mas eu não sei qual é meu lucro, né? É uma incógnita. Aí o governo falou, bom, já que você não sabe, então eu vou te determinar alguns percentuais que você vai aplicar sobre o seu faturamento bruto. E aí, para você encontrar o quê? A base de cálculo do imposto. E sobre a base de cálculo do imposto, vamos aplicar uma alíquota de 15%. Então, está aqui, ó. Cálculo do imposto também é feito trimestralmente, será determinado mediante a aplicação da receita bruta de um percentual determinado pelo governo, e aí nós vamos ver os percentuais. A contribuição social... Aqui eu voltei, mudei aqui, eu não estou enxergando. Pronto, vamos lá. Aqui, quais são os percentuais, né? Então, base de cálculo no lucro presumido. Atividades em geral, 8%, que é comércio em geral. Transportes de carga, 8%. Serviços hospitalares, 8%. Revenda de combustível, 1,6%. Serviços de transporte, exceto de carga, 16%. Serviços em geral, exceto os hospitalares, né? 32%. Intermediação de negócios, que é o caso de vocês, 32%. Serviços de locação ou cessão de bens e direitos de qualquer natureza, inclusive imóveis, 32%. Então, como que eu faço esse cálculo? Faturei 10 mil, certo? 10 mil eu aplico o percentual de 32%. Quanto eu tenho? Quanto? Não é 3.200 de imposto. Isso é para achar a base de cálculo do imposto. Aí deu 3.200. Sobre esta base de cálculo, isso é a presunção do meu lucro que o governo determina. É uma presunção. Sobre esses 3.200, que é a presunção de lucro, eu vou pagar o imposto de 15%. Está claro para vocês? Que também é mais baixo do que, pessoal? Do que os 27,5%. Sobre o total. Sem chance, sem choro, nem vela. Isso. E aí você dança de novo no final do ano, certo? Sem medo de ser feliz, pessoal. Agora... Aqui tem um exemplo de cálculo, né? Só para vocês terem uma ideia. Aqui eu peguei um exemplo de uma revenda, de um comércio. Então, vamos lá. 100 mil reais, janeiro, fevereiro, março. Aí o lucro, presunção de lucro para o comércio é de 8%. Por que o lucro é de 8%? Porque o comércio tem muitos custos, compra matéria-prima. Então, tem que ter uma lógica, né? Quando a gente fala aqui, ó, desses percentuais... Por que o governo quer colocar que intermediação de negócios tem um lucro maior? É que intermediação de negócios tem um custo menor. Portanto, o lucro é maior. Essa é a sistemática. Então, aqui eu peguei o exemplo do comércio. Então, aí eu achei de 100 mil vezes 8%, eu tenho 8 mil reais. 8 mil reais vezes a alíquota fixa de 15%, que é a alíquota fixa do imposto de renda da pessoa jurídica, aí eu vou ter o quê? Um imposto a pagar no trimestre de R$ 1.200, ok? E aí o que a gente fala, quando eu tenho atividade mista, né? Que é indústria, por exemplo, é comércio e serviços, vamos supor que na atividade de vocês, né, na imobiliária, vocês fizessem o quê? Eu tenho lá atividade de serviços de intermediação de negócios e de administração. Mas eu também vendo, tá? Eu vendo softwares de gestão em condomínio. Isso é comércio. Comércio tem um percentual menor. Então, o que eu tenho que fazer enquanto dono da imobiliária? O que for receita de serviço, eu ponho lá o percentual para achar a base de cálculo de 12%. O que for a comercialização do software para a gestão de condomínios, eu coloco lá para achar a base de cálculo, o percentual de 8%. E isso eu vou tendo o quê? Uma redução na carga tributária.
Na contribuição social sobre o lucro líquido, a base de cálculo é o lucro presumido, é a presunção. É o que é obtido mediante a aplicação dos percentuais que eu já falei, para achar a base de cálculo, e depois a alíquota fixa. Então, aqui também indústria e comércio, 12%, e serviços, 32%. Isso no caso da CSLL. E a alíquota fixa, 9%. Aqui também tem um cálculo da CSLL. Então, vamos lá. Eu tenho revenda, 100 mil vezes 12%, que é o percentual estabelecido pelo governo, vai dar 12 mil, vezes a alíquota de 9%, que é a alíquota fixa da CSLL, R$ 1.080. Também devo fazer a segregação de receitas. Depois disso, acabou por aí? Não. Aí eu tenho ainda o PIS, COFINS, que pode ter em regime cumulativo ou não cumulativo e outros regimes, e o pagamento é mensal. Tenho também aqui retenção na fonte, né? Quantos de vocês já prestou serviços e teve retenção na fonte? Ali. Então, retenção na fonte de PIS, COFINS e CSLL. Então, quando se tratar de retenção na fonte, a sua nota vai vir retido na fonte com 4,65%, que é para o PIS, 0,65%, COFINS, 3% e CSLL, 1%, dando um total de 4,65%. Obrigação de reter, de quem é? Da tomadora de serviços, quem contrata vocês. Cooperativa não será exigida, né, relativamente à CSLL a partir de 2005. Simples Nacional não é aplicável à retenção, né, na fonte desses 3 impostos. Retenção também, né, de imposto de renda. Quando você, pessoa jurídica, presta uns serviços, também tem retenção de 1,5% logo na nota fiscal, enquanto pessoa jurídica. E o INSS, regras inalteradas, quando se tratar de cessão de mão de obra. Então, eu tenho lá imobiliária, que presta serviços, né, de manutenção, de corretagem, administração de imóveis e também de cessão de mão de obra. Se se tratar de cessão de mão de obra enquanto administradora, vou ter lá a retenção dos 11% do INSS. Vocês estão dormindo, né? Mas tudo bem. ICMS nem vou falar porque vocês são serviços. Não precisa deixar vocês de cabeça quente. IPI também não, porque é indústria. Aqui, o ISS. O que é o ISS? É Imposto sobre Serviços. No município de São Paulo, os profissionais liberais são isentos, né, e autônomos são isentos do pagamento do ISS. Portanto, aqui ninguém paga ISS, a não ser as PJs. Ok? Mas está aqui. Qual é o fato gerador do ISS? A prestação de serviços. E o sujeito passivo é o prestador de serviços, pessoa física ou jurídica. As alíquotas variam de 2% a 5%. Depende do município que você estiver. E essa base legal está na Lei Complementar 116, por quê? Existia uma famosa guerra fiscal, aonde tinha município que cobrava 0,25, outros 2, outros 5, outros 7. Então, o governo federal falou, não, vamos acabar com a farra do boi aqui. Então, assim, ninguém cobra menos que 2 e ninguém cobra mais do que 5. E eu ainda vou determinar. O ISS será retido na fonte nestas situações. O ISS será do município, do local da prestação de serviços nestas situações. E o ISS será devido no endereço do prestador nessas outras situações. Então, ali é a regra geral de todo ISS a nível nacional. Atenção, o imposto municipal, alíquotas pode variar, né, de acordo com a atividade. Então, tem município que, para algumas atividades, é 5%, para outras é 3%, para outras é 2%. Cada um verifique junto ao seu município.
INSS. Quem é contribuinte do INSS aqui? Espera aí. 1, 2, 3, todos? Não sei, você não é contribuinte do INSS. Nem você. Coitadinhos, né? Quando eles não puderem mais vender, eles vão viver de quê? Tomara que eles tenham comprado bastante imóveis para viver de renda. Então, veja, o INSS deve ser pago, né, na proporção de 20% sobre a folha de pagamento e, no caso de autônomos, 20% da sua remuneração. E aí, a gente sabe que, né, autônomo não paga direitinho. E quando paga, paga sobre um salário. Quando chega lá no fim da vida, que já está cansado, que já não tem mais aquele pique todo, pô, trabalhei a vida inteira, só ganho um salário mínimo. Aí eu pergunto, quanto você recolheu? Ah, sobre um salário. Eu falei, então está querendo ganhar quanto? Pagou por um, ganha um. Se pagar pelo teto, que é 4.500, vai ganhar 4.500. Não. Mas a regra mudou, né? Tem o fator previdenciário, mas é importante. Quantas pessoas hoje vocês não conhecem que vivem da aposentadoria só? Muita gente. Então, eu acho importante. E ainda, eu costumo dizer, é uma economia boba. Por quê? Ah, eu não vou pagar INSS. Não vou. Pagar só um pouquinho. Quando vem lá a mordida do leão... Quanto saiu? Não tenho mais nada para pôr aqui para bater das minhas despesas. E paga aquele quinhão pesado do imposto. 27,5%. Se você tivesse feito uma previdência social num valor maior, você ia tirar tudo isso da boca do leão, ia pôr para você usar lá no INSS. Se você paga a sua previdência privada, você tira da boca do leão e põe para você lá no banco. Então, eu falo, as pessoas se enganam, porque chega lá o leão, nhau, come o teu dinheiro. Se você, pelo menos, está tirando da boca dele e pondo para a tua caixinha lá no INSS, algum dia você vê esse dinheiro de volta. Então, é saber usar isso. Aqui, vamos lá. Aqui. Então, vem ali 20% da folha, tem ali os sistemas, a outras entidades que é do sistema S, tem o SAT e o FAP, que é de 1%, 2% ou 3%, que depende do grau de risco da atividade, que não é o caso de vocês. E ali, cooperativa, 15%, e a contribuição do autônomo, descontar 11%. Aí, pelo que eu estou... Quem aqui... Quando presta serviço de autônomo e recebe da imobiliária, tem retenção de 11%. Todas as imobiliárias estão fazendo errado, né? Porque eu ponho lá na minha contabilidade que eu paguei para... Quem é que trabalha para a imobiliária aqui? Aqui, como é seu nome? Você é registrada? Não, é autônoma. Lina, eu paguei para a Lina 5 mil. De comissão. Não retive na fonte o INSS dela, mas estou lá registrando na minha contabilidade que eu paguei, porque eu tenho que ter a saída, né? Eu tenho que ter a saída do dinheiro, porque senão eu tenho que provar a origem, né? Se está aqui e saiu, eu tenho que dizer para quem. Aí, essa imobiliária poderá, né, eventualmente, tendo uma fiscalização, ser autuada a pagar os 11% que ela deveria ter retido da Aline. Mais um item aqui. Agora chegou o querido, né, que vocês tanto esperavam. Eu sempre deixo para o fim, porque eu falei, quem sabe o povo não vai embora, né? Mas nem vieram. Aqui, de acordo com a lei complementar 123, né, ela prevê um sistema de benefícios. Então, nós temos benefícios gerais e temos os benefícios tributários. Nos benefícios tributários, nós temos o Simples Nacional. E aí, no Simples Nacional, tem pré-estabelecido que... microempreendedor individual é aquele que fatura até R$60 mil ano.
E o microempreendedor individual, ele é caracterizado por ocupação, não por atividade. Então, não tem padaria, ele tem o padeiro. Ele não tem a sapataria, ele tem o sapateiro. É sempre por ocupação. Também, microempresa, receita bruta de até R$360 mil ano. E empresa de pequeno porte varia, receita bruta de 360 mil a 3.600.000. Até 31/12, o regime restringe algumas atividades, entre elas intermediação de negócios, cunho intelectual, profissionais liberais. A partir de janeiro de 2015, essas atividades estão liberadas e poderão optar pelo Simples Nacional, que é o caso de vocês. E o que é o Simples Nacional? É um conjunto, né, veja, nos outros impostos, para cada imposto daquele que eu falei, é uma guia separada que se recolhe, que se calcula. No Simples Nacional, eu vou utilizar uma única guia, que eu mesma faço no próprio site da Receita, que é a DAS. Nessa única guia, eu recolho até 8 impostos. Dentre eles, né? Então, eu tenho imposto de renda da pessoa jurídica, COFINS, ISS, PIS, CSLL, IPI, ISS e ICMS. Então, nós temos 6 impostos federais, um imposto estadual, que é o ICMS, e um imposto municipal, que é o ISS. Então, as MPS estão dispensadas também, né, das contribuições instituídas pelas entidades de serviço social. Então, lembra quando eu mostrei aqui que quando se faz o recolhimento, deixa eu ver se é este, aqui, ó, contribuição para outras entidades do Sistema S, que é 5,8. Então, as microempresas não pagam a contribuição que vem para optantes do Simples, que vem para o SEBRAE. Aqui, também não são obrigados a pagar salário e educação e demais contribuições instituídas pela União. Aqui, o Simples Nacional, nos seus anexos, né, ele é composto de 5 anexos. Um anexo para cada atividade. Por que foi feita essa separação? Para que seja uma justa medida, uma justa cobrança, onde há uma redução na carga tributária. Então, vamos lá. Quem está no comércio pode pagar, dentro do Simples Nacional, alíquotas que variam de 4% a 11,61%. Isso significa dizer o quê? Por que tem essa variação? Porque é de acordo com a faixa de faturamento. Então, se eu faturo até R$180 mil ano, que seria R$15 mil mês, eu vou pagar o quê? 4%. Dentro dessa alíquota cheia de 4%, eu tenho imposto de renda, PIS, COFINS, CSLL, CPP e ISS. Então, eu tenho 6 impostos. Então, cada um tem um percentualzinho. Geralmente, na primeira faixa, só se paga 2% de ISS e 2% de CPP. Só, no comércio. O resto é isento. No caso de indústria, aumenta aí 0,5%. Então, varia de 4,5% a 12,11%. Por quê? Porque existe 0,5% de IPI, que é Imposto sobre Industrialização. Fora os 6 que eu falei, vem mais um, que é o 7º, que é o IPI. No caso dos serviços, que é o caso de vocês, então, corretores de imóveis estarão no anexo 3. Então, vocês começarão a pagar uma alíquota de 6%. A 17,42%. E como é que vai aumentando? Então, se eu faturei até R$180 mil, até deixa eu pegar aqui de cabeça, porque eu não sei todas.
Então, vamos lá. Se eu faturo até 180 mil, eu pago a alíquota cheia de 6%. E aí eu tenho isento imposto de renda, CSLL, COFINS, PIS. Eu pago 4% de contribuição previdenciária patronal e 2% de ISS. Se o meu faturamento for de 180.001 a 360 mil, eu vou pagar 8,21. E aí, isenta de imposto de renda, isenta de CSLL, COFINS eu pago 1,42%, PIS não pago nada, CPP pago 4% e ISS eu pago 2,79%. Se eu faturar de 360 mil a 540 mil, o meu percentual vai para 10,26%. Então, ele vai aumentando de acordo com que aumenta o seu faturamento. E como que eu encontro a minha faixa de faturamento? Eu tenho que pegar os últimos 12 meses de faturamento, não é o ano calendário, ou seja, de janeiro a dezembro. Nós estamos em outubro, então eu vou pegar de setembro deste ano a outubro do ano passado. A setembro do ano passado. E aí eu tenho 12 meses, e aí eu apuro em qual faixa eu vou estar. Então, a empresa ela pode estar num mês numa faixa menor, no outro mês numa faixa maior, porque teve maior demanda em determinado mês do ano. Por que que o legislador fez isso? Porque antes, quando a regra era de exercício, de janeiro a dezembro, quando chegava mais ou menos em outubro, 90% das empresas deixavam de faturar. Não emitia nota. Por quê? Para não mudar de faixa. Aí o governo falou, pera, isso é sonegação descarada, então eu vou fazer diferente. Tem que pegar os últimos 12 meses e não o exercício. Ok? Então muda a regra. Para cima e para baixo. Não, depende. Se teve um mês que você quase não faturou nada e ele entra dentro dos 12, na média vai cair. Varia. Então, isso é ilusão, né? Aí, depois, nós temos o anexo 4º, que é para serviços de construção civil, limpeza, serviços de... Anexo 5º, né? Aí entra o quê? O fator R. O que é o fator R? Anexo 5º, nós temos empresas de desenvolvimento de software, nós temos academia de ginástica, que são empresas que têm um volume grande de mão de obra, mas não registra essa mão de obra. Então, se ele tiver, por exemplo, tem uma academia de ginástica, faturo 50 mil reais e tenho ali 2, 3 funcionários registrados. Então, para mim, o Simples Nacional não é interessante. Por quê? O legislador falou, esse fator R é, se do teu faturamento você tiver de mais 40% ou mais de custos com folha de pagamento, encargos sociais, Prolabore e FGTS, você vai pagar 8%. Então, é uma boa opção. Agora, se eu tiver menos que 40%, vamos supor que eu tenha 10% de custos, né? Então, eu faturei 50 mil, gastei 5 mil com os funcionários. O meu imposto vai ser de 17,80%. Porque o governo falou, olha, eu te dou com uma mão, tiro com a outra. Se você registrar, você paga menos imposto. Se não registrar, você paga mais imposto. Aí fica no lucro presumido, que é melhor, que vai dar em torno de 15%. E aí, a partir de janeiro, nós vamos ter o quê? O anexo 6º, né? Que entra todos os profissionais liberais, fisioterapeuta, publicitário, psicólogo e por aí vai. E nesse anexo 6º, eu coloquei aqui 4º, né? É 6º, ô Sandra Regina. É de 16,93 a 22,45. Incluindo a CPP. E aí, por que pode ser que no Simples, para estas atividades, seja bom? Porque quando a gente fala CPP, é Contribuição Previdenciária Patronal. E quando eu pago no lucro presumido, a empresa paga 12%, que é a parte patronal. E o empregado paga 8, 9%.
Quando eu tenho aqui na CPP, eu não vou pagar 12, eu vou pagar bem menos que isso. Então, vale a pena, muitas vezes, nessa situação do anexo 6º, optar pelo Simples, por 2 motivos. Se eu estou no Simples, o contador me cobra menos, porque a escrituração é mais simplificada. E ainda, se eu tenho vários funcionários registrados, vale a pena, porque eu pago menos contribuição previdenciária patronal. Mas isso, nós falamos de planejamento tributário. E aí o fator R também entra, né? Quanto maior o meu custo com folha de pagamento, menor o meu imposto. Isso oficial. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e espero que tenhamos novos encontros. Obrigada.